Shalom, amados. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Convido você a se colocar em pé em reverência à palavra inicial, na presença do Deus Todo-Poderoso acima de tudo. Que o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, conversando com seus discípulos, antes da sua partida, disse que onde estiverem dois ou mais reunidos do seu nome, Ele estaria presente. Nós estamos em dois ou mais aqui, portanto, eu creio que o Senhor está conosco. A sua própria palavra é fiel, ela é reta. A palavra de Deus não falha. Tudo que está escrito já se cumpriu, está se cumprindo, e poucas coisas hão de cumprir. A maioria das situações já faladas lá atrás já estão se cumprindo. Para aqueles que estão atentos, que estão prestando atenção nos acontecimentos, estão vendo que tudo isso é bíblico, são as profecias que estão se cumprindo, e a gente tem que estar sempre na presença do Senhor, caminhando com Ele, porque muito em breve Ele voltará. Abre a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 13, a partir do versículo 17, diz assim o título: Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir ao povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, pois que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Pode se sentar. Amados, palavra sucinta e objetiva pelo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O que me fez refletir acerca desses versículos lidos aqui foi o que me chamou mais a atenção foi aqui na parte do versículo 21, que fala: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O segredo aqui é caminhar na presença e com a presença do Senhor. Não importa o tamanho do deserto, não importa o tamanho do problema, o tamanho da adversidade, as guerras levantadas, os levantes espirituais, os levantes terrenos, não importa. O segredo é continuar caminhando. Quando estamos com o Senhor, na presença do Senhor, isso não significa que não teremos problema, que não teremos situações a qual enfrentar, que muitas vezes acaba abatendo, acaba nos abatendo, porque como seres humanos, que somos frágeis, sentimos muitas vezes o pesar dos nossos ombros,
mas o segredo é caminhar. O caminhar faz bem em todos os sentidos. Pensando aqui no sentido físico, o caminhar traz benefícios para o nosso corpo. Nós, caminhando todos os dias, temos um melhor condicionamento físico, melhoramos o nosso sono, melhoramos a nossa saúde, traz muitos benefícios, mas o segredo é caminhar na presença do Senhor. E eu convido você a se colocar em pé e refletir sobre essa palavra e saber que, independente da situação, independente do problema, independente do momento que você possa estar passando, que eu possa estar passando, o segredo é permanecermos firmes, fortes, resilientes, persistentes e continuar caminhando. Caiu, caminhe. Está de pé, caminhe. Está no chão, rasteje, mas continue caminhando. Porque certamente o problema, certamente a adversidade, certamente essa tribulação, ela vai passar. Os que persistiram ali na presença do Senhor, no meio daquele deserto, alcançaram essa vitória. Ali o Senhor derramava os seus milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e muitas vezes o povo se rebelava contra o próprio Deus. Eles viam os milagres do Senhor com os seus próprios olhos, e muitas vezes, por conta da ingratidão, não reconheciam o que o Senhor já tinha feito, e às vezes até queria voltar lá para o Egito. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sabe daquilo que eu preciso, do que eu necessito, que você precisa, o que você necessita. Ele sabe da minha fraqueza, Ele sabe da sua fraqueza, e Ele sabe que no momento certo, na hora certa, o escape virá para mim e virá para você. Amado Deus, eterno Pai, querido e bendito Senhor Jesus, louvando e agradecendo o Teu santo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu quero Te agradecer, Senhor, primeiramente, pelo dom da vida, Te agradecer por podermos estar aqui para contemplar, engrandecer, glorificar e exaltar a Tua majestade santa. Pai, diante do Senhor, eu quero pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, para que possamos elevar a voz ao Senhor, ó Pai, para agradecer-te, engrandecer-te e glorificar-te. Ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e toda a adoração. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, grandiosa em sua presença, Senhor. Obrigado, ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra e de tudo que há na terra, de todo o universo. Obrigado por esse gesto imensurável de amor, de ter dado o seu único filho, para que pudéssemos estar aqui hoje. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor obedeceu o seu Pai, desceu da terra, se fez homem, mesmo continuando sendo nosso Rei, o Senhor se fez homem, sofreu as dores, as humilhações, as torturas, as perseguições, e venceu todas elas. Nós reconhecemos o seu sacrifício naquela cruz, nós reconhecemos o seu sacrifício, Senhor, durante aquele trajeto. Nós reconhecemos, Senhor, acima de tudo, a sua obediência, o seu gesto imensurável de amor. Pai, nós reconhecemos também que o Senhor se inspirou naquela cruz, que o Senhor morreu naquela cruz, mas que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e está vivo. Está aqui conosco, porque a sua palavra nos garante. Nós reconhecemos a sua ressurreição. Nós reconhecemos que não há outro caminho para se achegar até o Senhor. O Senhor é o único caminho.
como o Senhor mesmo disse e deixou gravado na sua palavra. Não há outro além do Senhor. E nós reconhecemos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, amado do Senhor, por estar conosco em todos os momentos, desde a fundação, ou melhor, antes mesmo da fundação do universo, o Senhor já existia. Aleluia. Quando a terra ainda era informe, o Senhor já estava pairando sobre a terra. E o Senhor continua aqui conosco, mesmo com as nossas falhas e as nossas imperfeições. O Senhor continua cuidando de nós. Obrigado, Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra nesse local. Faça conforme o seu querer, faça conforme o seu agir. Passeie, Espírito Santo. Vai tocando os corações contritos, quebrantados. Em nome de Jesus. Ache, Senhor, lugar em nossos corações. Precisamos e somos dependentes do teu toque precioso, Espírito Santo. Não há outro prazer melhor do que estar na tua presença, Espírito Santo de Deus. Ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e toda a adoração. Que todo eu diminua neste local, que toda a vaidade caia por terra, que todo achismo caia por terra, que prevaleça a majestade santa do Senhor. Como diz, Senhor, na tua palavra, no livro de Salmos, capítulo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque onde há união, o Senhor habita. Onde há união, há prosperidade do Senhor. Onde há união, o azeite precioso desce do trono de Deus. Aleluia, aleluia. Dê-nos sabedoria, Senhor, da mesma sabedoria que o Senhor entregou a Salomão. Que nós venhamos estar atentos com toda a brecha aberta, todo intento do maligno, que chega muitas vezes com um sapatinho de algodão e nós não percebemos. E às vezes quer trazer divisão, Senhor, seja na nossa casa, na nossa família, seja no nosso ministério. Mas nós declaramos aqui em uma só voz: Satanás, pega o que é teu e sai em nome de Jesus. Nesse ministério você não tem lugar. Em nome de Jesus. Aqui há um povo unido. Aleluia. Um povo abençoado. Um povo submisso à liderança. Em nome de Jesus. Um povo que crê que o Senhor é Deus. E só o Senhor é digno de toda a honra, glória, poder, amor e adoração. Que a tua graça, Senhor, a tua paz, o teu amor, a tua fidelidade permaneça conosco. Permaneça conosco. E que nós venhamos sempre estar de joelhos dobrados na sua presença, guiados pelo teu Espírito Santo. Assim nós oramos e agradecemos o nome santo de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Amém.
forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Em tempos de angústia, o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés,
Shalom, amados. Louvado e agradecido o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Estamos na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Muito obrigada, meus amados. Abra comigo João capítulo 9. Vamos aí nessa série preciosa do Senhor. Mais um milagre do Messias. Amém? João 9, versículo 1. Eu vou ler só o primeiro versículo, porque é o capítulo todo, né? Então nós vamos observar o que aconteceu. Bom? E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Querido Deus, amado Senhor, Deus poderoso, maravilhoso, pedimos que o Senhor venha falar conosco esta noite, venha abrir as escrituras neste lugar, Espírito Santo, abrir o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as escrituras. Fala conosco, ministra em nosso coração, traga sobre nós a sua verdade revelada, aprovada, profética, porque a tua palavra é poderosa, é maravilhosa, Senhor, e que eu seja canal agora de bênção para ministrar o que o Senhor tem preparado e determinado para nós esta noite, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar, deixa a Bíblia aberta nesta passagem, que nós vamos falar mais um milagre do Messias. Aleluia. Nós cremos que dentro da palavra do Senhor há algo extraordinário que Jesus se revela como Messias. E dentre elas, seus milagres. Jesus fazia muitos milagres naquela época, continua fazendo hoje, mas ele fazia muitos milagres extraordinários, milagres poderosos, mas existiam alguns milagres que só o Messias podia fazer. Aleluia. Só o Messias poderia fazer, e esse é um deles. Então, eles viram esse homem, Jesus e os discípulos, sentado. Aí eles perguntaram: e aí, Jesus, quem é que pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Porque naquela época era assim, era visto dessa forma, como um pecado. Quando alguém nascia cego, ou era os pais, pecado dos pais, ou era pecado do filho. Mas o filho era criança, bebê, depois crescia. Como é que nasceu em pecado nesse sentido? Então era visto como uma maldição, um castigo, né? Assim, né? De alguma coisa errada. Mas Jesus começa a conversar com eles, e olha o que Jesus responde no versículo 3: nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Aleluia. Muito bem, o Messias. Quem é o Messias? Messias significa ungido. Cristo também é a mesma coisa, é o mesmo sentido. O ungido, como é Hamashia, o ungido, o Messias, que é o Salvador da nossa alma. Então Jesus chega ali, diante daquele rapaz, e fala para os seus discípulos: ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E muitas vezes nós vemos situações e não entendemos algumas situações. Quando alguém passa por um momento muito difícil, uma enfermidade, uma dor, uma perda, mas nós não imaginamos que às vezes situações difíceis são para a glória de Deus. Situações duras são muitas vezes para a glória de Deus. Como é que Deus vai glorificar naquilo ali, naquela dor, naquela doença, naquela situação? É que a manifestação do poder de Deus naquela vida vai trazer uma mudança, e o nome do Senhor será glorificado pela vitória concedida àquela pessoa que passou uma dor, uma situação dura, difícil, até mesmo uma perda. Como é que se glorifica a Deus numa perda? Como é que se glorifica a Deus numa doença?
Como é que se glorifica a Deus num desemprego, numa situação difícil, financeira? Como é que se glorifica a Deus? Sendo fiel a Ele. Porque daí Ele vai manifestar o seu poder e a sua fidelidade. Então, ser ungido de Deus é que nos dá essa graça, porque Jesus é o ungido, é o escolhido para ser o nosso Salvador, e Ele pode mudar toda uma situação, toda uma circunstância. Em Isaías 61, vamos lá, vamos ver o que fala do Messias. Aleluia. Isaías 61, nós sabemos que Jesus leu essa passagem na sinagoga, e ele disse: está cumprido, hoje se cumpre essa palavra diante de vós. Aleluia. Mas vamos ver. Opa, puxei demais. Isaías 61, olha o que Jesus falou, essa passagem que Jesus leu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em vez de lugar de cinza, e óleo de alegria em lugar de pranto, e veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para aquele que possa ser glorificado. E eles edificarão as ruínas antigas, eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas e os escombros de muitas gerações. E estrangeiros levantar-se-ão e alimentarão os vossos rebanhos, e os filhos do estrangeiro serão os vossos fazendeiros e os vossos vinhateiros. Até aqui. Então Jesus disse: olha, essa palavra está cumprida. Glória a Deus. Então Jesus estava falando dele mesmo. Então Ele é o Messias. Então esse é o poder do Messias ungido. É o poder de Jesus. É o poder do Salvador. É o ungido do Pai. Então ali Jesus estava diante daquele homem cego de nascença para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Deus está determinando esta noite que Jesus continua diante de nós para manifestar a glória de Deus, Aleluia. a graça de Deus, o poder de Deus. Vamos lá, volta lá para João 9, deixa sempre marcadinho aí. João 9, vamos voltar lá. Opa. João capítulo 9. Então aquela cegueira lá representava naquela época algo de pecado, mas Jesus disse que não era. Era para manifestação da glória de Deus. Veja o versículo 4. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, a própria luz estava diante de alguém que não podia ver. E a própria luz ia manifestar naquele homem a glória do Pai. Aleluia. Ia glorificar o Pai. As obras de Deus se manifestariam ali. Mas ele está dizendo: mas eu sou a luz. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer as obras do meu Pai. Eu tenho que fazer aquilo que eu vim para fazer. Então Jesus, Ele é a própria luz. Vamos um pouquinho mais adiante. Capítulo 12.
Jesus ali não estava só para curar aquele homem que não podia ver, mas ele estava ali para manifestar a verdadeira luz que ilumina os olhos da humanidade, ele mesmo. Aleluia, Senhor. Capítulo 12, versículo 35, diz assim a palavra do nosso Senhor. Jesus falando, olha, então Jesus disse-lhes: ainda por um pouco de tempo a luz está convosco. Está falando dele. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não venham sobre vós. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então essas coisas de Jesus, e retirou-se e escondeu-se deles. Veja, ele estava dizendo: eu sou a luz. Aleluia. Anda na luz enquanto é tempo andar na luz. Aleluia, Senhor. Porque quando vier as trevas vai ser mais complicado. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Então Jesus estava primeiro se revelando quem ele é. Quem ele é? Ele poderia restaurar a visão, e pode até hoje restaurar a visão de alguém de uma cegueira física, mas aqui ele também está falando de algo espiritual, Aleluia, Senhor. que muitas vezes nós não vemos, as pessoas não enxergam a luz verdadeira que é Jesus. Andam em trevas, andam na ignorância espiritual, ou seja, a falta de conhecimento de quem Jesus é, de quem é a pessoa de Jesus, de que poder que ele tem, o que ele pode iluminar, o que ele pode trazer, como ele fala na sua palavra: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Quem é a palavra? Jesus. Luz para o meu. Amém. Quem é a luz? Jesus. Caminho da Salmo 119, versículo 5. Então Jesus está dizendo que ele ilumina o nosso caminho, Eu creio. Glória a Deus. mas que ele também abre os nossos olhos para vermos, para enxergarmos as grandezas do manifestar da obra de Deus em nós e também através de nós. Abra ainda comigo o livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Grande Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 até o 6, vamos lá. Portanto, vendo que temos este mistério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desobediência, não andemos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária. Então Jesus, ele é a nossa luz. Aleluia. Então ele estava ali se revelando diante de um homem que não podia ver, que nunca tinha visto, que não tinha enxergado, não sabia nada, não tinha visto nenhum raio de luz, nada, mas a própria luz que iria iluminar os seus olhos estava diante dele. E a luz que ilumina os nossos olhos está diante de nós. Glória a Deus. Então, se
restauração de Deus, a graça de Deus, o reino de Deus e principalmente a luz que é Jesus. Então o Senhor hoje quer tratar conosco, limpar os nossos olhos, iluminar os nossos olhos. Aí Jesus fez uma coisa que parece muito da esquisita. Jesus cuspiu, pegou a terra, e a palavra de Deus fala uma coisa interessante, olha. Vamos lá. 6, versículo 6, João 9. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e ungiu. Está escrito isso, ó. Ungiu os olhos do homem cego com a lama. Credo! Jesus cuspiu na terra, ungiu os olhos de Jesus, aquele homem com lama. Como assim ungiu? Como assim ungiu? Milagre. Como assim? Bom, aí nós temos que ir lá em Gênesis, que o Senhor formou o homem do pó da terra, com a argila da terra, que o Senhor fez lama ali e formou o homem e soprou sobre as narinas do homem e fez dele alma vivente. Aleluia. Eu não sei se aquele homem nasceu sem olhos, eu não sei o que aconteceu ali, mas nós não podemos negar que lá em Gênesis o Senhor pegou o barro e moldou o homem. E será que Jesus estava moldando alguma coisa ali? Será que Jesus estava moldando algo que faltava nos olhos? A Bíblia não diz. Mas por que ele fez aquilo? A Bíblia também não diz. Mas o que diz é que ele ungiu os olhos daquele homem. Meu Deus. Com lama. Com a lama. Vai ficar mais cego ainda. Ele ungiu os olhos daquele homem com a lama. Isso mostra o quê? Que ele estava ali manifestando as obras de Deus. E as obras de Deus são maiores do que nós podemos imaginar. As obras de Deus são loucura para os homens. Aleluia. Confunde os sábios que se acham sabidãos. A glória de Deus não se explica, o poder de Deus não se explica, o milagre de Deus não se explica, a maneira que Deus faz não se explica. Você só crê, você só toma posse, você vive, você vive, você vive. Oh, meu Deus. Como Deus faz não interessa, Não me interessa. o importante é que Ele faz. E eu tenho que estar aberto àquele, a maneira que Ele quiser fazer. Verdade. Mesmo que pareça loucura, doidura, mesmo que pareça esquisito, mesmo que pareça, mas é assim que Deus vai fazer. Não, mas Deus, você tem que fazer assim. E eu ponho Deus ali numa caixinha, assim, meu Senhor, é assim que o Senhor tem que fazer. Não. Você acha que Deus perdeu o poder criativo dele? Depois que ele em 6 dias criou tudo que ele queria, e depois no 7º descansou, não, acabou o poder criativo de Deus, não cria mais nada, não tem mais nada. Ele pode criar o que não existe só para te dar. Aleluia. Ele traz a existência, diz a palavra de Deus, o que não existe. Ele continua trazendo a existência o que não existe, só para abençoar os teus filhos, os filhos que creem nele. Aleluia. Tem filho aqui que crê nele? Amém. Oh, Senhor maravilhoso. Pode criar. Então eu não sei se ele estava ali criando alguma coisa. E às vezes hoje, quando você menos esperar, Deus pode estar criando alguma coisa para você. Aleluia. Continua criando. Obrigado. Mas não ficou por isso mesmo. Jesus falou assim: vai lá e lava lá no tanque de Siloé. Olha aí, veja aí.
Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Meu Deus. Jesus, tudo que Jesus faz, se você prestar atenção, quando você ler as Escrituras, você vai descobrir coisas. Todo dia, se você ler a mesma passagem, você vai descobrir coisas novas. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Cada momento que você lê, você vai receber uma revelação, um entendimento, e aquilo vai enchendo o teu coração, e você vai aprendendo mais com o Espírito Santo, que é assim que Deus faz, e muito mais. Aleluia. Mas quando Jesus fala algumas coisas, quando tem alguns nomes específicos, é porque Jesus está dando uma mensagem ali. Aleluia. Ele está querendo dar uma revelação ali. Então nós precisamos estar atentos. Continue falando. O tanque de Siloé é um tanque de água, um reservatório de água. Essa água, ela vinha pelos canais subterrâneos. Eu entrei dentro desse canal subterrâneo. Tem um canal que é seco e tem um canal que que nem o rio. É pedra dos dois lados, muito estreito. Chega, dá até uma agonia. É muito estreito, parece que não tem fim, parece que você não vai conseguir sair dali nunca, vai ficar ali. E o outro que é cheio de água, como um rio encanado, só que é alto, é pedra dos dois lados. Aqui é pedra, porque é tudo cavado na montanha, alto, né? A gente passava na folga na altura, mas às vezes estava baixo, mas às vezes, só que a largura não passava disso aqui, não passava disso. E o tanque de Siloé hoje, descobriram há pouco tempo esse tanque. Ele não é igual era antes, no passado, na época de Jesus, mas ele tem a escadaria e ele era uma grande piscina, um grande reservatório. Hoje não tem, hoje é bem pequenininho, porque está tudo ainda não está terminado de escavar, que tem coisas que pode escavar, fazer a parte arqueológica, outras não. E ali você entra nesses túneis aí, que vem da água. Hoje o tanque de Siloé está vazio, seco. Não, essa água não vai mais para lá. Mas era um tanque enorme. Mas esse tanque, que era o reservatório de água, que estava ali, era para o povo, para a parte de purificação do povo. Quando ia para o templo, eles se purificavam ali, que é o que hoje nós chamamos de batismo, é o ato da purificação. Eles entravam, mergulhavam, se lavavam, mas era também para o consumo. Então esse tanque, ele tem uma mensagem muito interessante. Siloé, como nós lemos aqui na Bíblia, que significa enviado. Só que eu quero falar algumas coisas também sobre esse tanque. Jesus falando. Então Siloé vem de Siloam, enviado, ou enviado de Deus significa. Tanque de Siloé. Ele também fala sobre aquele que é enviado, aquele que foi enviado por Deus. Olha aqui também que interessante. O termo significa, é uma referência. O lugar de descanso também significa descansar. Siló deriva da palavra shalahá, ou descansar. Então veja, Jesus estava dizendo, vai lá no tanque chamado o enviado e lava os teus olhos. Vai lá lavar os teus olhos. Ele foi, lavou e voltou vendo. Quando nós entendemos que Jesus é a água da vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele lá limpa os nossos olhos, Ele cura os nossos olhos. Nós, depois de um encontro com Jesus, com o encontro com o enviado de Deus, nós voltamos vendo, enxergando o poder da salvação, o Filho de Deus, aquele que
e restaura a nossa vida. Então, ó enviado por Deus, ó enviado de Deus, que trouxe para nós a graça de termos a nossa visão aberta, de termos o poder de ver a luz do mundo que é Ele mesmo, de ver a glória de Deus, as obras de Deus, a manifestação de Deus. Nós temos a nossa vista, nossa visão de reino, visão aberta, visão de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem é o Espírito Santo. Isso muda totalmente a nossa vida. Se nos encontramos com o enviado de Deus, voltamos vendo. É isso aí. É isso aí. Não tem como continuar cego. Não tem como continuar nas trevas. Não tem como continuar ali, não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, né, onde que eu estou, não tem. É um encontro poderoso com o nosso Jesus. E aí também o Siloé, também vem lá da raiz, descansar. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Aí não tem como não fazer essa comparação aqui com esse Jesus poderoso e maravilhoso. Aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Portanto, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Então o enviado de Deus é o único que pode nos dar descanso. O enviado de Deus é o único que é a luz do mundo. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele voltou vendo. Glória. Aí os religiosos da época pegaram ele e levaram lá para conversar com o pessoal lá. E aí, você era cego mesmo? Sim, eu era cego, eu nascença. Mas o que aconteceu? Ai, me curaram. Alguém me curou. Vamos ver. Os religiosos começaram, né? Muito bem, veja aí. Versículo 11. Um homem chamado Jesus fez lama, ungiu meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Aqui fala ungido de novo com lama. Olha que interessante. Não é ninguém é para sair ungindo não, ninguém com lama não, hein? Isso aqui foi algo específico. Veja. Mas eles falaram, mas será que começaram a duvidar do homem? Será que é sério? Sério mesmo? Mandaram chamar os pais. Os pais falaram, não, ele é nosso filho. Mas como é que agora ele enxerga? Não sei, só sei que ele era cego, agora ele está vendo. E aí eles começaram a questionar. Ele falou, mas já falei. Vocês também querem ser discípulo dele? Ele falou, nós somos discípulos de Moisés. E expulsaram o rapaz. Ficaram bravo. Todo mundo ficou bravinho com ele. Porque era Shabat, era sábado. Mas Jesus é o Senhor do sábado. Aleluia. Deus criou o sábado. Deus criou o homem para o sábado ou o sábado para o homem? Não é? Então, Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Eu faço o que eu quero qualquer dia da semana. Aleluia. Qualquer dia da semana. E hoje eu quis. Eu estou falando. Que talvez eu quis curar ele. Pronto, acabou. Então não importa o dia, importa o que ele faz. Aleluia. Qualquer dia, qualquer momento. Glória. Ele faz. E às vezes, quando você menos espera, o milagre vem. Aleluia. Que dia que será que Deus marcou o seu milagre? Eu espero que seja hoje. Hoje. Então, quando vamos até o Messias, voltamos vendo.
Então por que Jesus fez esse milagre? Porque só o Messias podia curar um cego de nascença. E aí ele manda uma mensagem lá no tanque chamado O Enviado, para mostrar para os sacerdotes, para os religiosos, que ele era o enviado de Deus, o Messias de Deus, que só o Messias podia curar um cego de nascença. Então, mais uma vez, Jesus estava ali mostrando que ele era o Messias com aquele milagre. Mas os religiosos corruptos não aceitaram. Mas muitos outros, muitos judeus se converteram a Jesus. Não é? Alguns não, porque eram religiosos. Aí eles começaram a fazer umas coisinhas lá, tramar uns negócios lá, começaram a querer tramar contra Jesus, né? Contra ele. Veja aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui eu já falei, para não ficar repetindo, né? O versículo 23. Não, desculpa. Versículo 27. Olha ele falando lá, você quer ser seu discípulo. Então ele respondeu, eu já vos disse, não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Mas eles ficaram bravos. Versículo 32. 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, porque ele fala, ele é pecador, né? Mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha que interessante. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Aleluia. Desde o homem que era cego falando isso. Meu Deus. Desde o princípio do mundo, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Então, mais uma vez aqui estava dizendo, o Messias. Está vendo que é o Messias? É o Messias. E eles não precisavam falar, ele é o Messias, está vendo aqui os sinais do Messias. Não, porque eles já sabiam quais eram os sinais do Messias. Era algo que eles tinham conhecimento. Nunca se ouviu. Desde o princípio. Nunca. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia. Só o Messias pode fazer isso. E ele pode fazer ainda hoje. Glória O poder de Jesus não gastou lá, não. Ele não gastou 100% do poder dele, não. Se tivesse gastado, ele não teria dito: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Jesus bonito. Jesus maravilhoso. Ele não é poderoso, não? Ele é poderoso. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E aí? Veja aí. Abra comigo. Apocalipse 3:18. Vamos fazer uma referência interessante aqui. Aos olhos. Apocalipse 3:18. Aqui Jesus falando com uma das igrejas, né, chamadas igrejas do Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia. Jesus está falando aqui. Versículo 18. Aconselho-te, comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possa ver. Aleluia. Essa terra era uma terra de médicos, especialista em olhos e especialista em colírios. Então Jesus estava dizendo: bom, todo mundo vem aqui buscar
a cura dos olhos, médico dos olhos. Então tinha muito oftalmologista lá. Colírios específicos, uma medicação específica. Mas Jesus está dizendo, ó, vocês estão tudo rico, tudo bonitinho, tem ouro aqui, tem roupa bonita aqui, tem colírio, mas compra ouro de mim, compra vestes de mim e compra colírio. Para iluminar. Para iluminar. Aleluia. Porque Jesus fala o quê? Aconselho-te, compra de mim. Aleluia. Compra de mim. Então, Pai, qual é o colírio que Jesus pode nos dar para abrir os nossos olhos, para sarar os nossos olhos de todas as trevas, né? Toda escuridão, todo mal? Esse colírio tem um nome: sangue do Cordeiro. Aleluia. E quando, ó, Aleluia. abre os nossos olhos, para que possamos verdadeiramente ver, enxergar as maravilhas do Senhor e viver também essas maravilhas. Amém? Aleluia. Muito bem. Volta lá para o João. Vamos lá, vamos para o João. João capítulo 9, continua aí. Versículo 35, vamos lá. Aí ele encontra, ó, ele foi expulso lá, né, de onde ele estava lá. Aí, versículo 35. Jesus ouviu que haviam expulsado e achando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Crês tu no Filho de Deus? Olha a importância da gente crer em Jesus. Não é só crer da boca para fora, não é só crer de qualquer jeito, mas é crer verdadeiramente. Aleluia. Que Ele é o Messias, que Ele é o ungido, que Ele é o Salvador. Meu Deus. Lembra? Messias e Cristo é a mesma palavra. É a mesma coisa. Só que cada um ali, Christus é grego. É uma palavra de Christus, grego. E Messias é o português, é o nosso português. E Hamashia é hebraico, mas significa ungido. O ungido, que é o Messias, o Salvador. Né? Então, olha aí o rapaz respondendo e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Nós precisamos manifestar o Messias para as pessoas. Quem é ele para que eu possa crer nele? Quem é? Nós temos que anunciar a Jesus, porque há muitas pessoas que não estão vendo. Esse homem, embora já tenha recuperado a visão física, ele precisava recuperar a visão espiritual. Aleluia. Quem é ele? Aleluia. Quem é ele para que eu possa crer? Olha aqui, Jesus ainda fala, ó. Meu Jesus. Tu já o tens visto. É ele que fala contigo. Oh, glória. Ele se revelou, aquele homem. Amados, na minha opinião pessoal, a manifestação das obras de Deus que Jesus fez naquele homem não foi só dar a ele a visão dos olhos, mas foi a visão da alma, a revelação de quem ele era. Aleluia. Então o maior milagre de Jesus, na minha opinião, não é curar, não é libertar, não é fazer qualquer outra coisa, mas é salvar, se revelar como um Salvador, salvar a alma. Aleluia. Porque ele pode não curar o corpo, ele pode não abrir uma porta, ele não pode mudar uma questão, mas ele pode dar a vida eterna. Aleluia. E com a vida eterna vem aquilo que nós mais
Verdade, Deus. A salvação da nossa alma é o bem mais precioso. É a bênção mais preciosa. Tu já o tens visto. É Ele que fala contigo. Glória a E Ele Deus. fala com você esta noite. Ele fala com cada um esta noite. Ele fala comigo, Ele fala contigo. Porque Ele se revelou a nós. Nós podemos ver com os olhos da fé. Nós temos a visão para ver e entender. A visão aqui do nosso entendimento. Aleluia. Para ver o nosso Salvador. E olha o que ele respondeu: Senhor, eu creio. E ele o Aleluia. Qual foi o maior milagre na vida desse homem? Crer em Jesus. Ele conheceu, viu o Messias, viu o Aleluia. Salvador, viu o Filho de Deus. Que coisa extraordinária, amados. Jesus se manifestou a ele. Glória a Deus. Por que ele nasceu daquele jeito? Para que se manifeste nele as obras de Deus. Quer obra maior do que essa? A salvação. Essa é a maior obra de todas. Louvado seja Jesus. E olha o que Jesus diz: eu vim a este mundo para o juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram: nós também somos cegos? Oh, gente hipócrita, né? Hipócrita. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Sério, né? Mas eram os religiosos, né? Deixando bem claro que não eram todos os religiosos que eram assim. Era uma turminha lá. Uma turminha de religiosos. Porque falar os religiosos, sacerdotes daquela época, nem todos. Mas tinha uma turminha lá que estava meio comprometida ali, né, fazendo o que não devia. Então, olha a importância de crer em Jesus. Então, vamos lá. João, capítulo 1. Eu tenho que crer. Só crer basta? Não. Só acreditar basta? Não. Ele disse: eu creio, e o adorou. João 1,12 diz assim: mas os muitos que o receberam, eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O unigênito é o único gerado. Jesus é o único gerado do Pai. Foi gerado pelo Pai. Veja, eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus. Para ser filha de Deus, eu tenho que crer. Aquele homem disse: eu creio, e o adorou. Eu tenho que crer e adorar. Então não posso só acreditar. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, a maioria vai falar que crê que Jesus é o Filho de Deus, mas não vive como filho de Deus na terra. Então eu tenho que crer e ser filho. Crer e ser filho. Aleluia. Em Romanos fala isso, capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração.
Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Por isso que todo culto nós procuramos fazer essa oração de entrega na nossa vida a Jesus. E eu tenho que crer aqui e confessar aqui. Aleluia. Então, não basta só falar sem crer. Crer com o coração. Porque eu posso falar para o outro ver. Ah, o outro está vendo eu falar? Estou falando. Mas e Deus está vendo aqui. Então, eu tenho que crer no coração e confessar com a boca. E aí as minhas ações vão demonstrar que eu sou filha de Deus. Aleluia. E aí vamos melhorando a cada dia, né? Sendo transformada a cada dia, porque é só Deus que faz isso em nós quando nós abrimos a nossa vida. Amém? Amém. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Como diz o Salmo 1:27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aleluia. Então Ele veio para manifestar as obras de Deus em nós também. Está disponível? Amém. Então esse é mais um milagre que só o Messias pode realizar. Glória a Deus. Amém. Amém, querido? Glória ao Muito Senhor. bem. Domingo que vem vamos ver mais um milagre que só o Messias pode fazer. Amém? Feche os teus olhos. Vamos entregar nossa vida a Jesus? Vamos confessar que Ele é o Senhor da nossa vida? Amém. Então diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio eu creio que Tu és o Filho Tu de és o Deus. Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome Escreva o meu nome no livro da no livro vida. da vida. Eu Eu perdoo perdoo e e abençoo abençoo todos que têm me todos que ofendido. têm me ofendido. Pai, Pai, Filho, Espírito Santo, Espírito Santo, entra no meu entra no meu coração. coração. Faz morada Faz eterna. morada eterna. Ensina-me Ensina-me a andar contigo Andar contigo aqui na na terra, terra, para que eu possa viver para que eu contigo possa viver contigo por toda a toda eternidade. a eternidade. Neste momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação, Toda ação, Satanás e seus demônios demônios da minha vida, da minha da família, minha família, e ordeno, ordeno, bate retirada, retirada, para nunca pra mais nunca mais voltar, amarrados, Amarrados, do maior ao do menor, maior ao menor, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me cubra com teu me cubra sangue, com teu sangue e também minha e família. também minha família. Eu fecho a porta do inferno, Fecha a porta do inferno, vida, da minha vida, da minha família, da minha família. em nome de Em Jesus, nome de Jesus. e abra as portas E abra a certas, porta do céu. o poder que é o nome de O Jesus, poder que é o nome de Jesus. e que venha E que venha potencializar potencializar toda a sorte toda de a Deus sorte de bênção. que estão em Cristo Cristo Jesus, Jesus. nas regiões Nas regiões celestiais. celestiais. E vem, Espírito Santo, E venha, Espírito Santo. potencializa Potencializa cada vez, cada em vez. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuste blinde Ajuste o blinde. a minha armadura espiritual espiritual. e me cubra E me cubra. com o manto da humildade, Da humildade. para que o Para que o orgulho orgulho não encontre oportunidade encontre oportunidade. em meu coração. Em meu coração. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amado. Amém. Vou me despedir de você que está assistindo. Que Jesus te dê graça, que Jesus te dê saúde. E lembre-se, deixe Jesus abrir os teus olhos físicos e espirituais. Deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Shalom.